Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso curso, do nosso módulo aqui do comentário exegético da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 14ª aula aqui desse módulo, certo? É muito interessante a gente falar sobre comentário exegético, porque a gente está falando diretamente do texto, a gente não está aqui viajando aí falando sobre sei lá o que, né? Sobre as teorias de interpretação, esse tipo de coisa. Não, a gente está falando sobre texto bíblico, certo? Então, texto na veia, né? Texto raiz, é essa a ideia, certo? Exegese e sem muita conversinha por aí. Enfim, então, aula 14, vamos continuar aqui. A gente na última aula foi até aqui, né? Porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência, eu até cheguei, não coloquei aqui, dos olhos, né? Concupiscência dos olhos, já escrevi porque na última aula a gente já falou sobre isso. E agora a gente prossegue aqui. I, certo? I, por quê? Porque a gente tem um Cai aqui, ó. Cai, ok? Cai. Esse nosso amigo Cai é o nosso bom e velho I, ok? O Cai tem a ideia do I e também tem a ideia de também, né? Então vamos lá, Cai, I. Realadzoneia. Realadzoneia. Essa é uma palavra interessante para a gente observar. Por quê? Porque ela está na Bíblia, obviamente, mas porque ela é uma palavra que só aparece, veja bem você, 2 vezes no Novo Testamento. A primeira delas é em Tiago, certo? Quando se diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, quando ele diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas jactâncias, arrogantes pretensões, né? Vos jactais das vossas arrogantes pretensões. É interessante ele usar arrogantes pretensões lá em Tiago, porque arrogantes pretensões são 2 palavras, certo? Mas a palavra é só uma, é alazoneia. Alazoneia, que é soberba, jactância, né? Arrogância, pretensão, arrogante. É aquela ideia, enfim, que você acha que as coisas dependem de você. No caso aqui do contexto, se eu não me engano, Tiago está falando para os empreendedores, inclusive, certo? Exatamente. No capítulo 4, 13, né? Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que parece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, o contexto aqui de Tiago é dizer: olha, vocês estão se achando muita coisa. Vocês estão achando que as coisas dependem de vocês. Não dependem. Vocês, ao invés de ficar dizendo que vocês vão para tal cidade e vão digamos assim, né? Vocês vão ser bem-sucedidos naquilo que vocês vão fazer, vocês deveriam dizer assim: olha, se o Senhor quiser. Não é que Tiago aqui esteja dizendo assim: olha, você não pode ser um empreendedor, você não pode ter lucro naquilo que você vende. A ideia não é essa. A ideia é que você, se Deus quiser, ou seja, as coisas não dependem somente de você, você não é autossuficiente, você não é lá isso tudo como você pensa que você é, entendeu, meu amigo? Eu sei que inclusive esse é um papo aqui, né? Um papo, digamos assim, né? Anti-coach, né? Aquele coach altamente humanista, que focaliza no homem como se ele pudesse ser capaz de fazer tudo aquilo que ele quisesse e tudo isso. Eu sei que nem todo viés do coach é assim, mas infelizmente aquilo que a gente conhece do coach
muitas vezes está voltado para isso, não podemos negar esse ponto, mas o que é interessante é a gente notar o seguinte: olha, você, meu amigo, você não é lá tudo isso que você pensa. E aí 1 João traz para a gente a mesma palavra, alazoneia. Na verdade, como eu falei, né, ela só aparece 2 vezes, tá? 2 vezes. A soberba é a forma como ela é traduzida na atualizada, a soberba da vida. Por que ela é traduzida assim? Porque é mais ou menos a mesma coisa. Olha, a concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo desenfreado, aquilo que você não consegue negar, que você não consegue abrir mão, que você deseja e quer e nada pode evitar. O desejo dos olhos, ou seja, a vontade, você vê uma coisa, você quer aquilo, você cobiça aquilo, certo? Então essas coisas, elas são incompatíveis com o mundo, aliás, com Deus, com o amor por Deus. Então tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, a vontade, eu já estou aqui me agilizando, mas a soberba, ou seja, a arrogante pretensão da vida, certo? A lazoneia é isso, certo? É essa arrogante pretensão. A atualizada foi muito feliz ao traduzir lá em Tiago a ideia de arrogante pretensão. É uma arrogância, é uma pretensão, é um orgulho. A ideia ela fica dentro dessa ideia aí, certo? Uma palavra maravilhosa aqui para a gente considerar sobre, né? Então, realazoneia, a soberba, a arrogância, isso é incompatível com o amor por Deus. Por quê? Porque quem ama a Deus depende de Deus, não depende de si mesmo, certo? É essa a ideia que a gente poderia pensar. Enfim, eu já estou analisando o versículo aqui. Mas a lazoneia, vamos lá, a soberba, eu vou traduzir como soberba? Não, eu vou traduzir como arrogante pretensão, usando a mesma ideia lá, né? Arrogante pretensão, certo? Arrogante pretensão. Agora eu fiquei curioso com a palavra lazoneia. Vamos ver se ela aparece na Septuaginta, certo? Vamos ver se ela aparece na Septuaginta. Interessante, ela só aparece nos textos apócrifos. Ai, me ajude. Mas dá pra gente ver aqui, certo? Deixa eu me ver aqui. Eu não tenho a versão em português dos apócrifos. Infelizmente, vou ter que ficar devendo isso para vocês. A gente tem isso. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo simplesmente aceitar isso. Que eu não vou ter nenhum apócrifo aqui, pessoal. Espera aí. Eu tenho que encontrar isso aqui para a gente poder, né, ter alguma ideia aqui do que ele está falando para a gente, tá? Os apócrifos. Ainda não. Tem um sério problema comigo, certo? Que é o problema de não conseguir abrir mão. De não conseguir abrir mão daquilo que eu não consigo encontrar. Mas eu acho que é isso mesmo. Vou ter que dever para vocês essa versão. Infelizmente, realmente
Não tem. Desculpe aí. Vamos para frente. Depois eu encontro mais as referências, né? 2 Macabeus 9:8, 2 Macabeus 15:6, 4 Macabeus 1:26, 4 Macabeus 2:15, 4 Macabeus 8:16, sabedoria, acho que é de Salomão. Aqui sabedoria de Salomão 5:18, sabedoria de Salomão 17:7, certo? Muito bem, vamos para frente. E arrogante, pretensão. E aí a gente tem bio, certo? Bio. Olha que palavra interessante. Bio é a palavra para... você deve lembrar aí, talvez você não conheça a palavra bio, mas você conhece a palavra bios, certo? Bios. A palavra bios, você lembra de biologia, você lembra de biogênese, bioética, enfim, biologia, como coloquei. Ou seja, bios é a ideia para vida, certo? Vida, exatamente. Então, biologia é o estudo daquilo que é relacionado à vida, né? O ecossistema, essas coisas todas. Então, bio é a ideia, então, para vida. A concupiscência do que? Da vida, certo? A concupiscência da vida. A palavra bio, ela vai aparecer para a gente deixa eu tirar aqui da Septuaginta. A palavra bio vai aparecer para a gente, olha só, não. Palavra bio vai aparecer para a gente agora sim. Ela vai aparecer para a gente no Novo Testamento 10 vezes, certo? 10 vezes. 10 vezes no Novo Testamento, palavra para vida. A gente tem lá em Marcos, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Interessante porque é a palavra para sustento também, certo? As coisas da vida, então as possessões da vida, seria essa a ideia, certo? Lucas 8,14, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, certo? É interessante notar aqui, porque a palavra aqui é interessante, essa palavra bios, ela significa vida, certo? Mas ela também significa as posses que nós temos neste mundo, nesta vida, certo? Então, como é que a gente pode resolver esse problema? A tradução poderia ser a soberba da vida ou a soberba das posses dessa vida. O que você acha, certo? Que significa? Desculpe, né? Vamos pensar melhor. A soberba da vida ou a soberba das posses? Eu prefiro ficar com a terceira opção, que seria a soberba das posses desta vida, certo? Que é justamente a ideia, né? As posses do que a gente tem aqui dentro desse mundo. A ideia justamente que a gente vai ver João fazer, inclusive mais adiante, é uma contraposição entre aquilo que é efêmero e aquilo que é eterno, certo? Então, tubio é a ideia então de vida, ok? Ou as posses dessa vida. Então, a concupiscência das posses dessa vida. Então, vamos lá. A arrogante pretensão das... Eu falei concupiscência, né? A arrogante pretensão das posses da vida. Certo? Ou o orgulho das coisas
dessa vida. Aí você deve já pensar aí, né? A gente não está analisando aqui tão profundamente ainda, mas você pode já imaginar aí, né? Quanto uma pessoa é arrogante pelas coisas dessa vida, aquilo que ela conquistou, né? Na verdade, não é problema o crente conquistar alguma coisa nessa vida. O problema é ele achar que isso é a vida dele. Isso aí não pode, e ele não pode se tornar arrogante diante disso. Muito bem. E aí a gente conclui aqui essa primeira parte, né? Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aí a gente vai aqui. Não está. A gente tem o que é uma forma de negação, certo? Ela às vezes é e às vezes é uk, certo? É bom lembrar isso. Negação ou uk. Quando é que é um ou é outro? Quando o que vem depois dele é uma vogal. Aí é uk, certo? Então, ukestin é uma questão aí de eufonia, ou seja, de uma sonorização melhor. Ukestin, na hora de falar uestin, ukestin, junta, né, uma coisa com a outra. Então, ukestin não é basicamente isso. Estin ou estin, né, é o verbo ser. Então, não é, certo? Não é. A tradução, como a gente tem aqui na atualizada, ela é não, ela é traduzida, né, como não procede do Pai, mas procede do mundo, certo? Então, não é procedente. Vamos traduzir assim, então, para ficar mais claro, certo? Então, não é, uk é, então, uk estin, não é. E aí a gente tem, não é, ek. Essa palavra aqui, ek, ela é uma palavra interessante porque ela tem a ver com a ideia de origem, certo? Origem, lembra disso? Porque é uma preposição que dá uma ideia de origem. Sendo uma ideia de origem, especialmente quando ela está ligada aqui ao genitivo, certo? Então, seria essa a ideia, certo? Ela não é procedente, ela não tem origem, certo? Ela não é procedente, ela não tem origem, certo? Em tal coisa. Não é procedente. O estin ek. Então, lembra que se a gente fosse traduzir com uma só palavra, com uma só preposição, a gente usaria o ek no sentido de do. Não é do mundo. Não é do Pai, digamos. Não é do Pai. Só que aí esse do Pai talvez confundisse com a ideia de não é possuído pelo Pai. O Pai não tem posse disso. E não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de posse, nós estamos falando de origem, certo? Origem. Então esse ek, a ideia, tendo essa ideia de origem, então a gente traduz dessa forma, não tem origem, ou seja, não é procedente, tá? Então, não é procedente. Não é procedente do quê? Do Pai. Não é procedente tu patros. Tu patros, ou seja, não é procedente. E aí você lembra do patros, você lembra do quê? Você lembra de... Acho que a gente já falou sobre essa palavra, né? Patriarcado, por exemplo. Patriarcado. A palavra patriarcado, patriarca, né? Tem a ver com a ideia de patriarcado. Tem essa origem na palavra patros. Não é difícil, né, pensar assim, já que pater é pai e patros é pai no genitivo, certo? Então, patriarcado, você já sabe então o que significa pai, só que no caso aqui ele está no genitivo, certo?
E esse formato dele de genitivo é porque essa é uma palavra de terceira declinação. Então vamos lá. Não é procedente uk estin ek tu patros, ou seja, não é procedente do pai. Certo? Não é procedente do pai. E aí a gente tem um al aqui, ó, al. Lembrando que esse al, do jeito que ele está aí, ele é uma abreviação da conjunção alá. Certo? E o alá, no grego, ele é uma conjunção adversativa, ou seja, ele é o nosso porém. Só que quando a gente vai analisando, o alá parece, em alguns momentos, ter uma ênfase maior do que a outra conjunção adversativa, normalmente utilizada, que é o de. O de também é mas. Só que o de é muitas outras coisas, às vezes ele até significa um i. Mas enfim, o alá, ele é um mas, assim, digamos, mais, sabe? Ele é um porém, um não obstante, certo? Então é a ideia de uma adversativa mais forte, certo? Não simplesmente na progressão do discurso, mas uma negação, digamos, aliás, uma adversativa mais considerável, certo? Com relação a isso. Então, alá, mas, ou seja, mas, contudo, não obstante, esse amor não é procedente do pai, mas, contudo, certo? Por outro lado, seja lá o que for, ele é ek. Então, se é o ek, ele está aqui relacionado a esse. Então, não é procedente do pai, porém, vou colocar aqui, ó, porque ele é referente ao alá, certo? Porém, ek. E aí, esse ek aqui é a ideia, né? Porém, é procedente. Ou seja, se você prestar atenção aqui, esse ek, ele diz não é procedente, uk estin ecto patros al ecto cosmo, mas é procedente. Você vai ver que o estin, ele não está aqui embaixo, certo? Não está na próxima aqui, ó. Você esperaria al estin, mas é procedente. Você imaginaria um estin aqui, certo? Porém, ele não está aqui por quê? Porque ele é, mais uma vez, inferido. Então, ele não é procedente do pai, mas do mundo. Ou seja, mas é procedente do mundo, certo? Então, é por isso que eu vou colocar o certo? O aqui entre colchetes. E se você já sabe que esse colchetes, na nossa argumentação aqui, ele é uma inferência. Beleza? Muito bem. Mas é procedente e aí a gente tem tu cosmo. Me perdoe, eu acabei de falar que ele é inferido, mas ele não é. Passei reto aqui nesse estinho, ó. Mas ele é procedente. Isso me faz perceber uma coisa que eu não teria notado. Esse estin não precisa estar aí. Ele está aí exatamente então por uma questão de ênfase. Então, já que ele não é inferência, ele é ênfase. Por quê? Porque se ele não estivesse aí, eu já entenderia o que ele significaria, certo? Então, porém, é procedente do cosmo, como você já sabe, do mundo. Sendo assim, o que nós temos? Porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a arrogante pretensão das posses da vida,
não é procedente do Pai, porém é procedente do mundo, certo? Traduzimos isso aí, deu um trabalhinho, né, mas deu certo. Na próxima aula a gente vai então para o próximo versículo, ok? Grande abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima. Valeu!